Bom dia! Vamos iniciar uma aula agora de História, tá bom? Página 117, capítulo 4. A oposição à monarquia e as ideias republicanas no Brasil, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema monárquico, né? A gente já viu esse conteúdo aqui, né? A gente já deu introdução neste conteúdo, tá bom? Então vamos lá. E esse conteúdo está no caderninho, né? Nas aulas anteriores, você estudou um pouco mais sobre a história do Brasil, na época em que nosso país era um império governado por Dom Pedro II. Você aprendeu que os últimos anos do século XIX foram bastante agitados nesse momento. Muitas pessoas saíram do campo para viver na cidade, em busca de trabalho e de melhores condições de vida, não é mesmo? Então, muitas pessoas saíram da cidade ou saíram do campo, né, para viver na cidade, em busca de quê? De melhores condições de vida. E foi principalmente nos ambientes urbanos que surgiram intensos debates sobre. Quais que eram os debates? Sobre o trabalho, né, escravo e o trabalho assalariado. Nas próximas aulas você conhecerá mais uma parte dessa história. Olha só. Isso aqui é uma publicação na capa da revista Ilustrada de 1887, lá no século XIX. O que o jornalista, o fotógrafo, né, quis representar nessa imagem? O que você acha que eles quiseram representar nesta imagem? Olha só. A capa da revista Ilustrada de 1887, no século XIX, jornais e revistas refletiam as diferentes opiniões, né, da sociedade brasileira. Neste momento, Dom Pedro II estava sendo acusado por alguns segmentos da sociedade de ser indiferente com o que acontecia no Brasil. Então, aqui ele estava preocupado com os fatos que estavam acontecendo no Brasil. Dá para ver a preocupação dele? Vocês acham que ele estava preocupado com o nosso país, né? Com o cargo que ele exercia? Trocando de ideias. Em sua opinião, o que os chargistas, né? Quem fez essas charges, estava querendo transmitir ao representar, né? Dom Pedro II dormindo, né? O que a gente acha sobre isso, né? Ele estava preocupado com o nosso país? Não, né? Ele não estava preocupado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Queremos mudanças. Onde que a tia Cátia sublinhou aí, eu quero que vocês sublinhem a apostila de vocês, tá bom? No final do século XIX, parte dos brasileiros estava descontente com o governo do imperador Dom Pedro II. Então, parte do governo estava descontente. Muitos afirmavam que a monarquia não dava espaço, né? Para quê? Para os cidadãos poderem participar das suas opiniões, suas decisões, né? No poder político. E desconsiderava a diversidade da população e de seus interesses. Essas pessoas não estavam mais dispostas a defender aquele que um dia foi chamado de defensor, né? Defensor perpétuo do Brasil. Então, eles não estavam mais querendo defender, na época, né, o imperador Dom Pedro II, né? Os motivos para esse descontentamento de parte da população com a monarquia variava vários motivos, né? Vários motivos, seja eles políticos, né, ou na época no tempo da escravidão também, né, que aqui engloba o trabalho escravo. Lembra que a gente falou que na época da abolição, os escravos, muitos ficavam o quê? Eles voltavam para as fazendas, né, para os seus donos lá, porque eles não tinham o quê? Eles não tinham emprego, eles não tinham alimento, né, eles não tinham para onde ir, não foi? Veja a seguir o argumento de alguns segmentos sociais sobre esse assunto. Os militares, né? Os militares alegavam não ter recebido as horas que esperavam pelas vitórias nas guerras contra o Paraguai, país vizinho, né? E por isso sentia-se rebaixados, tanto pelo governo quanto pela sociedade. Então, eles queriam o quê? Busca de melhores salários, não é? Na década de 1880, tanto os oficiais de alta patente como
como os praças militares de baixa patente começaram a se distanciar do governo de Dom Pedro II e se passaram a defender, né? Ele defendia mudanças no regime político do nosso país. Acreditava que com isso teriam chance de conquistar mais reconhecimento pelos seus trabalhos. Além disso, os oficiais de baixa patente reclamavam dos baixos salários. Então, o que eles reclamavam? Dos baixos salários, que, segundo eles, mal garantia a sua sobrevivência. Já os de alta patente, que podiam ocupar cargos políticos na Câmara de Deputados e do Senado, não estavam satisfeitos, pois viam-se substituídos nesses postos por advogados recém-formados nas faculdades de Direito. O que é alta patente? Na hierarquia militar, os oficiais que ocupam, né, os cargos de comandos, baixa patente, postos inferior, né, na hierarquia militar, ok? Bom, aqui a gente falou um pouquinho sobre os militares. Agora a gente vai falar sobre os cafeicultores do Oeste Paulista. Aqueles cafeicultores que defendiam o fim da escravidão adotavam o trabalhador livre em suas terras e ampliava suas riquezas, diversificando seus investimentos. Além dos ganhos com o café, passaram a construir estradas de ferro para o escoamento da produção e abrir bancos de fábricas, entre outros negócios. Contudo, eles não estavam satisfeitos com o império, pois acreditavam que o sistema monárquico impedia o pleno desenvolvimento econômico do Brasil. Por isso, também queriam mudanças, né, no sistema político do país. Ok? Então, esse aqui eram os cafeicultores lá do Oeste Paulista. Agora a gente vai falar dos cafeicultores do Vale do Paraíba. Os cafeicultores favoráveis à monarquia e aliados de Dom Pedro II, que defendia a continuidade do trabalho escravo, né, mudaram de opinião sobre o governo quando a escravidão foi abolida. Lembra que a gente estudou isso aqui? Em 1888, isso porque considerava ter perdido parte do seu patrimônio, os escravizados, né, e se queixava por não terem recebido indenização quando eles foram libertos. Com isso, também passaram a criticar o imperador e a defender que o melhor para o país seria a instauração de outros regimes políticos, capazes de dar maior poder de decisão aos cidadãos, né? Porque os cidadãos, eles não tinham o quê? Poder de decisão. Camadas médias urbanas. O que fala lá na parte das camadas médias urbanas, né? Fala que os advogados, jornalistas, comerciantes, dentistas, entre outros profissionais urbanos, né? Urbano, que trabalha na zona urbana, né? Achavam que o sistema monárquico não representava seus interesses. Nas cidades, eles tinham acesso a informações sobre o que estava acontecendo em outros países, cujo sistema político era diferente. Incentivados por novas ideias divulgadas nos jornais e em revistas nacionais e estrangeiras, muitos deles defendiam, né, portanto, mudanças no sistema político do Brasil, né? Então, muitos defendiam o quê? Defendiam mudanças no sistema político no Brasil. Parte dos trabalhadores urbanos, né? Os operários também se posicionavam contra o governo monárquico. Eles acreditavam que uma mudança no sistema político do país daria oportunidade aos trabalhadores, né, de escolher seus governantes e, dessa forma, defender seus principais interesses. Melhores condições de trabalho e salário digno, né, para sustentar as suas famílias, né, porque eles não tinham salário digno para sustentar suas famílias, não é mesmo? Agora a gente vai socializar a nossa atividade. Atividade, nós temos aqui, preencha o quadro a seguir, né, com as informações solicitadas, sistematizando, né, o conteúdo estudado. Então, vamos lá. Grupos.
Grupos nós temos o grupo dos militares, cafeicultores do Oeste Paulista, cafeicultores do Vale do Paraíba, camadas médias urbanas e os trabalhadores urbanos, ok? Aí a gente vai preencher esse quadro. Por que eles estavam descontentes? Por que eles estavam insatisfeitos, os militares? E o que eles desejavam? O que eles estavam em busca, né? Que eles estavam desejando o quê? A mesma coisa vai fazer com os cafeicultores do Oeste Paulista, os cafeicultores do Vale do Paraíba. Qual que era o motivo do descontentamento? E o que eles desejavam? Vamos preencher esses quadradinhos aqui, ok? Da atividade. Aí a professora Carta volta, vocês vão dar pausa no vídeo aí, e a tia Carta já volta com as respostas, tá? Mas tente fazer, leia o texto, observe as partes grifadas, tá? Beijo, até agorinha. Então, vamos lá, socializar juntos. Parabéns para quem já fez, tentou fazer. Tia, o meu ficou um pouquinho diferente. Tia, acrescenta. Lembra a nossa fala em sala de aula? Vamos também, né, acrescentar o que estiver meio fora da resposta, tá bom? Então, vamos lá. Militares. Por que eles estavam descontentes? Eles estavam pela falta do reconhecimento, falta de atenção do governo e sistema político. O que eles desejavam? O que os militares desejavam? Melhor remuneração, né? E cargo político, né? Eles queriam um cargo político. Cafeicultores do Oeste Paulista. O que eles estavam descontentes? Do sistema político do Brasil, não é mesmo? E o que eles desejavam? Pleno desenvolvimento do Brasil, mudança do sistema político. Então, eles queriam o quê? Mudança no sistema político e pleno desenvolvimento do Brasil. Cafeicultores do Vale do Paraíba. Eles estavam descontentes. Não indenização para os escravos que perderam, né? Porque eles tinham os escravos, eles tiveram que fazer a abolição dos escravos, né? Então, eles perderam aquela quantidade de escravos. E eles estavam descontentes pelo sistema político do Brasil. E o que eles queriam? Estavam em busca de quê? O que eles desejavam? Eles desejavam que o governo pagasse uma indenização pelos prejuízos com a abolição da escravidão. Camadas médias urbanas. Sistema político do Brasil, né? E eles estavam em busca de que governo que representasse seus interesses, mudanças no sistema político do Brasil. Trabalhadores urbanos, né? O que eles queriam? Salários recebidos, né? Não, eles estavam descontentes do quê? Do salário que eles recebiam, que não dava para eles bancar as suas despesas, e do sistema político também do Brasil. E eles estavam em busca de quê? Escolher governantes que defendessem os seus interesses, né? Que defendessem seus direitos, melhores condições de trabalho, salário suficiente para sustentar as suas famílias, não é mesmo? Então, essa foi a correção da nossa atividade de história, né? Faça a correção, tá? Beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? E lembra de fazer com a letra legível, bem caprichadinho, tá bom? Beijo no coração. Titia tá morrendo de saudade.